boa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nessa noite eu quero compartilhar algo da parte de Deus, algo que o Senhor ele tem ministrado ao meu coração, fazendo uma reflexão com uma amiga no domingo, e isso chamou muito minha atenção e eu fui olhar a fundo a real história, o que realmente havia acontecido, e algo muito me chamou a atenção. Eu queria compartilhar nessa noite o livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, do 1 ao 6, que diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além o mar e da Síria, e eis que já estão em Azon Tamar, que é Edom-Gide. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em toda o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades e de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus no céu? Não és tu que domina sobre todos o rei dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Essa palavra falou muito ao meu coração, porque aqui ela vai falar sobre a situação onde um rei ele se depara por uma invasão que ia haver, e é o que é interessante, que a Bíblia vai dizer que Josafá ele teve medo. E é quase que comum que eu e você, quando sentimos, temos esse sentimento de medo, esse medo ele faz nos paralisar. E eu comecei a refletir acerca de um homem que era temente ao Senhor, tinha autoridade. Ele sempre, quando ele deixava ser usado por Deus, ele era tremendamente usado, que é o profeta Elias. Elias ele se depara numa situação onde que ele mata aproximadamente 850 profetas. E após ele receber uma mensagem que uma mulher, Jezabel, queria tirar a sua vida, esse medo tomou conta dele. E o que nós aprendemos? Elias, após receber essa mensagem, o medo dele foi tão grande que até o moço que andava com ele, eu penso que ele tentou preservar a vida daquele homem, mandou que ele ficasse ao caminho, e a Bíblia vai dizer que ele vai caminhar e para debaixo de um zimbro. E a Bíblia ainda vai dizer que ele pede para si a morte. E nós aprendemos que esse medo, esse sentimento de medo te faz ver coisa, te faz te paralisar. E nós vamos aprender nesse texto que Josafá ele teve esse sentimento. Mas diferentemente como muitas pessoas fazem, ele fez diferente. Ele começou a olhar de diante do medo porque ele sabia que tinha um exército que ia vir guerrear contra ele. E se a gente for olhar por uma questão lógica, a gente vai entender que Josafá ele poderia pegar os seus melhores cavaleiros, ele poderia armar os seus melhores soldados e ir contra esse exército. Só que a gente vai entender, e a Bíblia vai nos deixar bem claro, que ele prefere buscar o Altíssimo. E será que realmente diante das nossas lutas, das nossas dificuldades, nós temos tentado vencer com as nossas próprias mãos? Será que a gente tem tentado dar um jeito, ou será que a gente está fazendo como Josafá fez? A Bíblia diz que ele entende que ele precisava entregar isso na mão do Senhor, porque ele sabia com todo o seu exército, por mais que ele preparasse todo o seu exército, por mais que ele tivesse mais soldado com aqueles que viriam contra ele, ele sabia que a única pessoa que poderia realmente ajudar ele nessa batalha, ele sabia que a única pessoa que realmente poderia dar a vitória a ele era o Senhor. E ele entende que ele precisava apregoar um jejum, ele precisava chamar o povo a buscar verdadeiramente ao Senhor. E será que diante dessas lutas, das dificuldades que vivemos, hoje nós estamos vivendo um momento de crise, um momento que muito esse vírus ele tem assolado a sociedade, as pessoas têm ficado com medo, pessoas que servem ao Senhor
tem simplesmente esquecido que ele pode buscar verdadeiramente ao Senhor e que ele pode proteger a sua casa, o seu lar. E muitas das vezes o medo tem feito isso. As pessoas estão deixando de fazer o que mais gosta de fazer por causa do medo. Só que essa palavra que o Senhor ele ministra ao meu coração, o que mais me chama a atenção sobre a questão do medo. O medo ele pode te jogar num tremendo abismo, ele pode colocar você num quadro depressivo. E a gente vai entender, como eu mencionei logo no começo, sobre a vida de Elias, que Elias, após ele receber isso, a Bíblia diz que ele quer sumir da reta porque ele temia perder a sua vida. Só que a gente vê o quanto Deus ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que apesar do momento que eu acredito que aquele momento era um momento depressivo que ele estava abrindo, ele para debaixo do zimbro, ele dorme, ele tem um sono profundo, mas o Senhor, como demonstra um amor para com ele demonstra um amor para com você, para comigo, e ele vai usar de artimanha para poder mostrar esse amor para mim e para você. A Bíblia vai dizer que o Senhor envia um anjo para que Elias pudesse sair daquele lugar, para que ele pudesse continuar a sua caminhada. E é comum eu e você ter medo, porque isso é da nossa humanidade, mas nós precisamos se apegar com essa palavra que a Bíblia vai dizer que Josafá, ele apesar do seu medo, ele decidiu buscar ao Senhor, ele decidiu chamar o povo para a adoração ao Senhor, porque ele sabia de onde viria a sua vitória. E é interessante que a Bíblia vai dizer que todo o Judá, eles se ajuntam. Mas por quê? Porque eles acreditavam que quanto mais eles invocassem o nome do Senhor, que quanto mais eles buscassem a face do Senhor, que se verdadeiramente eles buscassem ao Senhor, o Senhor iria responder. A chave da vitória é a oração. A chave da vitória é verdadeiramente você buscar ao Senhor. Josafá está numa situação onde que ele poderia paralisar, onde que ele poderia entregar a toalha, onde que ele poderia olhar e com os seus olhos humanos, olhar talvez os seus soldados, que talvez não eram tantos, e pensar, perdi essa batalha. Só que a Bíblia não vai dizer o quanto era numerosos aquele povo. Só que a gente entende que ele pensou o seguinte: eu sei que eu adoro um Deus que ele é vivo e ele vai entrar nessa peleja comigo. E precisamos se apegar a essa palavra. E é interessante no versículo 6, algo que Josafá ele vai declarar. Ele diz: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus no céu? Ele meio que faz uma pergunta dentro da sua oração, mas ele tinha certeza que não existia alguém acima de Deus. Ele sabia a quem ele buscava, ele sabia a quem ele adorava. É interessante também que o que o Senhor me trouxe à memória em relação à vida de Jó, que também é um homem que ele deixa algo tremendo para as nossas vidas, que diante de tudo que ele estava passando, diante das suas enfermidades, diante das suas perdas, ele não perde a sua fé, ele continua com a sua fé firmada no Senhor. E existe um momento, se não me falha a memória, no capítulo 19, no versículo 24, onde há uma situação onde que ele declara, dizendo que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Nós precisamos ter a certeza de quem verdadeiramente nós buscamos. Nós precisamos ter a certeza de quem verdadeiramente nós o adoramos. Nós precisamos ter a certeza de quem nós servimos. Se realmente é o Deus que a gente busca e ele nos dá a resposta. Jeremias 33:3 vai dizer: clama-te a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabe. Quer a chave da vitória?
ore ao Senhor. Está com dificuldade? Ore ao Senhor. Tudo que você for fazer, ore ao Senhor. Muitas das vezes nós queremos, com as nossas próprias mãos, tentar fazer algo, mas a gente não procura buscar verdadeiramente resposta no Senhor. Quer ser bem-sucedido no seu casamento? Entregue ele ao Senhor, consagre ele ao Senhor. Você quer ser bem-sucedido no seu trabalho? Entregue isso ao Senhor. Josafá ele deixa um aprendizado para nós hoje, que antes de qualquer coisa que você venha fazer, você precisa consagrar, você precisa buscar ao Senhor, você precisa entregar ao Senhor, que com certeza de lá vai vir resposta e com certeza de lá vai vir a sua vitória. E que o Senhor possa te abençoar e que essa palavra seja aplicada em seu coração e que você tenha em mente e que você receba essa palavra e grave ela no seu coração. Tudo que você vier a fazer, entregue ela ao Senhor. Amém?